Vem a informação. Toni Kroos vai encerrar a sua carreira, não renova com o Real Madrid, não acerta com ninguém, joga Euro e termina a sua participação, a sua passagem pelo futebol. Aliás, que passagem pelo futebol. É isso, Tati? Já estava sendo mais ou menos aguardada essa decisão do Toni Kroos? Boa tarde, Tati. Boa tarde, André. Então, a decisão do Kroos estava totalmente nas mãos do Kroos, né? Ele tinha uma oferta de renovação por mais uma temporada com o Real Madrid, até porque a temporada dele é absurda, é uma das melhores temporadas da carreira do Toni Kroos, essa atual temporada. Mas o Kroos sempre foi um jogador, André, que a gente pode fazer algum tipo de comparação com o Zidane, que ele sempre disse que ele queria terminar em alto nível e que ele queria terminar a carreira dele jogando muito bem. Então, ele toma a decisão de não renovar o seu contrato com o Real Madrid. Ele se despede do Real Madrid hoje de forma oficial. O Real Madrid anunciou e o próprio Toni Kroos, em suas redes sociais, fez um post que é uma carta de despedida do Real Madrid, dizendo que o dia 17 de julho de 2014, há 10 anos atrás, quando ele foi anunciado pelo Real Madrid, foi o momento que a vida dele mudou. Ele chega ao Real Madrid há 10 anos atrás, conquista absolutamente todos os títulos possíveis, alguns deles mais de uma vez, como a Liga dos Campeões com o Real, e toma a decisão de, nessa temporada, se despedir do Real Madrid. Portanto, ele vai ser despedido de forma oficial pelo Bernabéu no fim de semana, André. E aí ele vai fazer a sua última partida com o Real Madrid lá em Wembley, na final da Liga dos Campeões. Vai ser o último jogo do Kroos com a camisa do Real. Depois ele vai para a Eurocopa com a seleção da Alemanha, seleção que ele voltou nesse ano de 2024. Ele tinha deixado a seleção há alguns anos, resolveu retornar. E aí a gente imaginava que esse retorno poderia ser por dois motivos: ou porque ele considerava que ainda dava mais para jogar alguns anos, ou que pudesse realmente ser a despedida dele do futebol. A Eurocopa vai ser a última competição que o Toni Kroos vai jogar profissionalmente depois da Euro na Alemanha, com a seleção da Alemanha. Ele se aposenta, André. É uma decisão, como eu disse, bastante parecida com a do Zidane no final da sua carreira. O Zidane também se aposenta com 34 anos. Ele renuncia ao último ano de contrato com o Real Madrid, no ano de 2007. Ele finaliza a etapa dele no Real Madrid em 2006. Joga a Copa da Alemanha com a seleção da França em 2006 e depois se aposenta do futebol. O Toni Kroos fez mais ou menos a mesma coisa. São dois jogadores que têm como característica, né, André? Decidirem o seu próprio futuro, e o Toni Kroos toma a decisão de deixar o Real Madrid jogando em alto nível e se aposentar depois de disputar o único grande título que ele ainda não tem, que é uma Eurocopa com a sua seleção, porque ele já é campeão do mundo, mas uma Euro ele ainda não tem, ou seja, vai ser uma motivação a mais para a seleção da Alemanha. Eu acho bem interessante e veja só, o Zidane que você comparou, ele teve a chance de se aposentar com o último gesto dele como jogador de futebol, levantando a taça de campeão do mundo. Acabou que ele perde a final, ele é expulso na final, é uma final muito ruim para ele, com todo o episódio lá do Materazzi, mas ele teve essa chance, né, teve essa oportunidade, né, poderia ter acontecido. E vamos ver o que vai acontecer com o Toni Kroos na Euro. Mas é uma história, Tati, fantástica, porque ele ganha tudo pelos dois clubes, né? Uhum. Ele ganha a Champions, tanto pelo Bayern como pelo Real Madrid. Ele ganha o Mundial de Clubes, tanto pelo Bayern como pelo Real Madrid. Ele ganha a Copa do Rei, ele não ganha? Ele ganha o ano passado, André, era o único título que ele não tinha com o Real Madrid. Em 2023 o Real ganhou, então o Kroos ganhou todos os títulos possíveis. Na minha lista aqui tá faltando essa. Então, assim, ele ganha a Copa da Alemanha e ganha a Copa do Rei. Ele ganha a Supercopa da Europa pelo Real Madrid e pelo Bayern. Ele ganha a Copa do Mundo pela seleção alemã e ainda joga outras duas, porque ele já tinha jogado 10 e joga 18 também. Assim, é isso, né? Tá faltando terminar com um título de Champions e de Euro. Já pensou?
E é interessante, André, que no final da carta que ele publica nas redes sociais, ele fala que só tem uma coisa na cabeça dele, que agora é a 15ª, né? Então, se o Borussia Dortmund, por um lado, tem a motivação de querer entregar uma Champions para o Marco Reus, agora o vestiário do Real Madrid, que todo o vestiário do Real Madrid nesse momento, todos postando em suas redes sociais, lenda, um dos maiores com quem eu joguei, vai ter também a motivação de transformar o Kroos no maior vencedor da história da Champions, né? Porque ele pode igualar o Paco Rento com 6 títulos, ele tem 4 Champions com o Real, uma com o Bayern de Munique, e igualaria ele com outros jogadores do Real Madrid, o histórico Paco Rento. Então, é mais uma motivação pro jogador do Real Madrid, também pro torcedor, né? Querer que o Toni Kroos encerre aí essa sua trajetória tão vencedora, né, André? São 34 títulos, 22 com o Real, 11 com o Bayern de Munique e mais a Copa do Mundo com a seleção da Alemanha. É realmente muita coisa. Com o Real Madrid, o Kroos ficou só uma temporada sem ganhar nada. Então ele pegou justamente esses 10 anos que o Real Madrid ganhou tantas coisas, o Kroos praticamente ganhou títulos todas as temporadas e foi decisivo e importante, né, André? Eu acho que a gente não vai ver de novo no futebol um cara que tem uma participação tão importante dentro do jogo com um acerto no passe que o Kroos tem. Eu já fiz esse levantamento. Nunca, desde que ele chegou ao Real, ele baixou de 93% de acerto no passe, sendo que a média dele é de dar quase 80 passes por jogo. E ele teve temporada que a média dele foi 96. Isso é uma garantia de que o jogo vai fluir. Porque se o jogo passar pelo Kroos, ele vai ter continuidade. Então é um cara que controla o ritmo da partida. O Casemiro sempre falava, o Real Madrid joga no ritmo que o Kroos quer que jogue. E isso é uma realidade, foi uma realidade por 10 anos, André. É interessante, né, Tati? Porque a gente costuma deixar na história grandes trios de ataque, né? Eu falei pra galera aqui no começo do programa que eu tava separando umas fotos aí pra publicar no Instagram de outras finais de Champions. E tem a final de 2015, o trio MSN, né? Aí o trio BBC. Agora, esse trio de meio campo, Casemiro, Modric e Kroos, cara, assim, e acho que os três aí em Madrid, né, Tati? Curiosamente, nenhum deles espanhol, né? Um brasileiro, um Uhum. croata e um alemão. Eu acho que eles nunca mais pagam. Bom, já não pagavam, mas nunca mais pagarão uma conta num restaurante aí, né, Tati? Eu acho que é isso, André. Assim, eu até publiquei nas minhas redes, eu tive a oportunidade nesse tempo cobrindo o Real Madrid de uma única vez entrevistar o Kroos numa one-to-one, porque geralmente o Kroos fala com as televisões que falam inglês, né? A gente está no lado latino da cobertura, né? Então eu tive a oportunidade uma única vez e assim, é um cara extremamente sincero. Outro dia o Ancelotti falou, é, como é que tu definiria o Kroos? O Kroos é um alemão. Ele é muito sincero, ele tem as coisas muito claras. E eu acho que o torcedor do Real Madrid, a sinceridade que, portanto, vem com um afeto genuíno pela camisa, né? A carta que o Kroos faz ao torcedor do Real, que ele publica hoje, começa dizendo que a chegada ao Real Madrid é a melhor coisa que acontece na vida dele. E vindo isso do Kroos, realmente é sinceridade pura, né? Então eu tenho certeza que ele não vai pagar nem conta em restaurante, nem a entrada no cinema, nem eu que sei, gasolina no posto de gasolina. Assim, a gente está falando de um cara que realmente marcou uma era. E eu tenho a sensação, André, isso até é uma curiosidade que a gente vai descobrir nos próximos tempos, que eu acho que ele vai optar por seguir morando em Madrid, tá? Ele gosta muito da cidade. Então, talvez a gente tenha um Kroos residindo em Madrid depois da aposentadoria dele. Vamos ver se a decisão vai ser essa, mas assim, ele é um cara que marca muito o torcedor do Real Madrid até hoje. É uma das camisas que a gente mais vê nos arredores do Bernabéu. E eu acho que a gente teria que recuperar a história, mas talvez seja o maior camisa 8 da história do Real Madrid, né?